Uma única palavra foi suficiente para eu entender que tinha passado a vida inteira enganado. Eu tinha 63 anos naquele dia. Acordei cedo como sempre, passei café, dobrei meu uniforme azul que estava em cima da cadeira desde a noite anterior e saí de casa sem imaginar que aquela manhã ia mudar tudo. Não havia nenhum sinal. O céu estava nublado, o ônibus atrasou 20 minutos. Eu cheguei ao trabalho com a cabeça em outro lugar. Era uma terça-feira comum. Pelo menos foi o que pensei até o momento em que abri a porta do 12º andar e vi aquilo sobre a mesa. Mas para você entender o que aquilo significava, preciso voltar um pouco. Meu nome é Seu Raimundo. Todo mundo me chama assim, Seu Raimundo. Desde que me lembro, trabalhei a vida inteira com as mãos. Pedreiro, servente, zelador, manutenção. Nunca tive vergonha disso. Criei 2 filhos sozinho depois que minha esposa faleceu, em 2001, de uma complicação no coração que nenhum médico soube explicar direito. Minha filha mais velha tinha 6 anos. Meu filho caçula tinha 4. Eu tinha 41. E não sabia nada sobre criar crianças sem a mãe. Aprendi na marra. Minha filha mais velha se chamava Graça. Graça de Maria. Nome que a mãe dela escolheu ainda na maternidade, dizendo que era uma promessa. Ela era uma menina quieta, de cabelo cacheado escuro, que gostava de fazer pulseirinhas de miçanga nas tardes de domingo. Ficava horas sentada no chão da sala com aquelas caixinhas de plástico coloridas espalhadas na frente, concentrada, a língua um pouco para fora quando estava fazendo algum nó difícil. Eu ficava olhando para ela e pensava que nunca ia precisar de mais nada na vida. Em junho de 2003, Graça tinha 8 anos. Eu trabalhava numa obra em Guarulhos e saía de casa antes das 5 da manhã. Minha cunhada ficava com as crianças enquanto eu trabalhava. Naquela semana ela estava com dengue, mal conseguia levantar da cama. Então, combinamos que Graça ia levar o irmão na escola e depois ela mesma ia para a escola dela, que ficava a 2 ruas de distância. Ela já tinha feito isso antes. Sabia o caminho. Não era longe. Meu filho chegou na escola. Graça não chegou na escola dela. O que aconteceu nas horas seguintes ficou gravado na minha memória de um jeito que eu não sei descrever. É como se eu tivesse vivido aquele dia de mentira, sabe? Como se o Seu Raimundo, que foi chamado na obra, desceu correndo do andaime, pegou 3 conduções, correu até a escola, correu até a delegacia, correu de volta para casa, gritando o nome dela na rua, como se esse homem não fosse exatamente eu. Como se eu tivesse assistindo tudo de fora, sem conseguir entrar. A polícia trabalhou por 8 meses. Depois parou. Disseram que não havia mais o que fazer. Que meninas desaparecem. Que a maioria some por conta própria quando cresce. Que eu devia aceitar e seguir em frente. Eu ouvi aquilo sentado numa cadeira de plástico dura num corredor de delegacia que cheirava a cigarro e papel velho e não consegui dizer nada. Simplesmente levantei, abotoei meu casaco e fui embora. Nunca aceitei, nunca segui em frente. O que fiz foi aprender a carregar o peso de um jeito que não me derrubasse, porque eu ainda tinha meu filho para criar. Mas toda noite, antes de apagar a luz, eu olhava para a foto dela que ficava na cabeceira da minha cama, aquela foto do aniversário de 7 anos dela, com o bolo de brigadeiro que eu fiz torto, e eu dizia o nome dela em voz baixa. Só isso. Só o nome. Graça. 22 anos se passaram assim. Em 2025, eu estava trabalhando como técnico de manutenção num hotel no Centro Expandido de São Paulo. Não era um hotel qualquer. Era o tipo de lugar onde eu nunca teria dinheiro para me hospedar, com mármore no lobby, lustre de cristal, funcionários com aquele treinamento de ficar sorrindo sem mostrar que estão sorrindo, mas por trás das paredes bonitas tinha canos para desentupir, ar-condicionado para consertar, fechadura de porta que emperrava. E para isso, eles me chamavam. Eu entrava pelo fundo, subia pelo elevador de serviço, fazia meu trabalho e ia embora. Ninguém prestava muita atenção em mim. Homem, de 60 e poucos anos, com caixa de ferramenta na mão, se torna invisível. Num lugar assim, naquela terça-feira eu fui chamado para checar uma janela com problema de vedação no 12º andar. Uma das suítes. O hóspede tinha reclamado de barulho de vento à noite. Peguei minhas ferramentas, subi,
Bati na porta. Ninguém respondeu. A recepcionista que me acompanhou disse que o hóspede tinha ido para o café da manhã, que eu podia entrar e trabalhar. Ela abriu a porta, me deixou lá e foi embora. A suíte era grande. Cama enorme com lençol branco engomado, sofá bege, mesa de trabalho perto da janela. Eu fui direto para a janela, como sempre faço, sem ficar olhando para as coisas dos outros. Mas quando me aproximei da mesa para afastar a cortina, eu parei. No canto da mesa, quase escondida embaixo de um caderno fechado, estava uma pulseirinha de miçanga, vermelha e amarela, com um nozinho no fecho que eu reconheci na hora. Minha mão ficou no ar. Esse nozinho eu conhecia. Era o nozinho que Graça tinha inventado ela mesma, um jeito de dobrar o fio 2 vezes antes de fechar, porque ela dizia que era mais seguro e não soltava fácil. Eu tinha visto ela fazer aquele nozinho centenas de vezes na sala de casa. Fiquei parado por um tempo que não sei dizer quanto foi. 1 minuto, talvez 5. Eu ouvia meu próprio coração. Depois peguei o celular e tirei uma foto. Não toquei na pulseira. Deixei ela exatamente onde estava, consertei a janela, fechei minha caixa de ferramenta e desci. No refeitório dos funcionários, eu sentei e olhei para a foto no celular por muito tempo. Tentei me convencer de que era coincidência. Que pulseira de miçanga vermelha e amarela com nozinho duplo podia ser de qualquer criança, em qualquer lugar do mundo. Tentei de verdade. Mas tinha uma coisa que eu não tinha como ignorar. Do lado da pulseira, no caderno fechado, eu tinha visto um nome escrito na capa em letra de mão. Um nome que não era o nome do hóspede que estava cadastrado no sistema. Era um nome de menina, Graça. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentado na cozinha com o celular na mão, a foto aberta, a luz amarela do abajur em cima da mesa e meu filho do lado de fora do meu quarto me perguntando se eu estava bem. Eu disse que estava. Ele foi dormir. Eu fiquei ali. Pensei em tudo o que podia ser. Um hóspede que tinha uma filha com esse nome. Uma funcionária que esqueceu a pulseira ali. Um acaso. Mas o acaso tem limite. E aquele nozinho não era de qualquer pessoa. Na manhã seguinte, voltei ao hotel antes do meu horário. Fui até o balcão de recepção e perguntei, com toda a calma que consegui juntar, quem era o hóspede da suíte do 12º. A recepcionista olhou para mim com aquela cara de "não posso informar". Eu disse que precisava confirmar um dado para o relatório de manutenção. Ela digitou alguma coisa, olhou a tela e falou o nome. Dr. Henrique Vasconcelos Braga, CEO de uma empresa de logística com sede em Campinas. Hospedado havia 4 dias, com saída prevista para sexta-feira. Eu anotei o nome num pedaço de papel e fui trabalhar. Nos 3 dias seguintes eu pesquisei esse homem em tudo que pude encontrar, no celular, em casa, no intervalo do almoço. Henrique Vasconcelos Braga, 52 anos, formado em administração, fundador de uma empresa que movimentava transporte de cargas no interior de São Paulo e Minas Gerais, casado, 2 filhos adultos, morador de um condomínio fechado em Campinas. Não havia nada de errado nessas informações. Não havia nada que conectasse esse homem à minha filha. Mas então, eu encontrei uma entrevista antiga numa revista de negócios, de 2018. E no final da entrevista, o repórter perguntava sobre a família. E o Dr. Henrique falava dos filhos, e mencionava que tinha uma sobrinha que morava com eles há muitos anos, desde pequena, criada como filha mesmo. Não deu mais detalhes. O repórter não perguntou mais nada. Sobrinha, criada desde pequena. Sem mais detalhes. Eu li aquela frase umas 10 vezes seguidas. Decidi que precisava conversar com alguém que pudesse me ajudar a entender se eu estava vendo algo que não existia ou se havia mesmo uma ponta de linha para puxar. Fui até um vizinho meu aposentado que já tinha sido investigador de seguros, homem discreto, que eu conhecia havia 15 anos. Contei tudo para ele. A pulseira, o nozinho, o nome no caderno, a sobrinha. Ele me ouviu sem interromper, com o cotovelo na mesa e o queixo na mão. Quando terminei, ele ficou um tempo em silêncio. Depois disse que aquilo não era prova de nada, mas era razão suficiente para investigar. Ele tinha contatos. Não vou entrar em detalhes sobre como, porque algumas coisas funcionam no limite do que é possível fazer sem cruzar uma linha.
O que ele conseguiu, em 2 semanas, foram informações sobre o registro de entrada de uma criança em um serviço de acolhimento infantil de Guarulhos em 2003. Uma menina, 8 anos. Entrada registrada como criança encontrada em situação de vulnerabilidade, sem identificação de responsáveis. Nome registrado no documento: G. Inicial apenas, porque a criança não estava falando. Data de entrada: 17 de junho de 2003. Graça desapareceu em 16 de junho de 2003. Sentei no sofá da minha sala e fiquei olhando para o teto por um bom tempo. Meu filho me ligou para perguntar se eu ia jantar com ele no fim de semana e eu disse que sim, claro, com uma voz que não era minha. Nos meses seguintes, com a ajuda do meu vizinho, fui juntando pedaços. A criança havia ficado naquele serviço de acolhimento por alguns meses. Depois, havia sido encaminhada para adoção. O processo havia sido feito em juízo, com toda a documentação, família adotante com cadastro aprovado. O casal adotante era de Campinas. Eu não precisei ler o sobrenome para saber qual era. O que me derrubou não foi a raiva, foi a clareza de tudo aquilo. De repente eu conseguia ver o que tinha acontecido em 2003 como se fosse um mapa, uma linha reta de um ponto ao outro. Alguém havia encontrado minha filha, ou levado minha filha, ou recebido minha filha de alguém, e ao invés de levá-la para a polícia, a tinha entregue para um sistema que, de forma legal ou não, a tinha transferido para uma família que eu jamais saberia encontrar. E durante 22 anos eu tinha ficado do lado de fora desse mapa sem saber que ele existia. Eu precisava ter cuidado. Meu vizinho me disse isso diversas vezes, que um erro aqui podia fechar todas as portas. Que se eu fosse até esse homem sem provas sólidas, sem estrutura, eu ia parecer louco e ia ser tratado como louco. Ele tinha dinheiro, tinha advogado, tinha influência. Eu tinha uma pulseira que não toquei e um arquivo fotográfico num celular barato. Então passei mais 3 meses juntando o que era possível. Localizei uma funcionária aposentada do serviço de acolhimento que não queria falar, mas falou quando entendeu o que estava em jogo. Localizei o assistente social que havia assinado o encaminhamento, que havia morrido em 2019, mas cujos registros haviam deixado rastro num processo arquivado. Localizei a advogada que havia conduzido o processo de adoção, que ainda exercia a profissão em Campinas e cujo nome aparecia em mais 2 processos parecidos no mesmo período. Não era mais uma pulseira, era um padrão. No começo de 2026, eu tinha o suficiente para procurar ajuda legal. Um advogado que trabalhava com casos de direito de família e crianças desaparecidas, indicado por uma ONG de São Paulo que acompanhava casos assim. Ele ouviu tudo, leu o que eu tinha organizado, ficou em silêncio por um tempo e disse que era possível, que havia base para solicitar, por via judicial, um teste de DNA. Que se o resultado confirmasse o que eu suspeitava, o processo seguinte seria diferente, mais complexo, mas que havia caminho. Eu tinha 63 anos, estava com os joelhos ruins, dormia mal desde 2003, e ouvi aquele advogado dizer que havia caminho como se fosse a primeira vez em muito tempo que alguém me dizia que o chão embaixo dos meus pés era real. O processo judicial levou tempo, essas coisas levam, mas em algum momento, meses depois, por ordem judicial, o teste foi solicitado. A outra parte contestou. Houve audiência. Houve documento sobre documento. Eu compareci a cada uma dessas audiências de terno que meu filho tinha comprado para mim, sentado naquelas cadeiras duras que eu conheço bem, esperando. O resultado do exame saiu numa manhã de quinta-feira. Compatibilidade de 99,87%. Ela era minha filha. Eu estava sozinho quando o advogado me ligou. Sentado na calçada em frente ao hotel, no intervalo, com o meu café que tinha esfriado do lado. Ele leu o número para mim e eu não disse nada por um tempo. Ele perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava. Mas o que aconteceu dentro de mim naquele momento não cabe em nenhuma palavra que eu conheça. Era como se eu tivesse carregado uma pedra enorme nas costas por 22 anos e de repente alguém chegasse e dissesse que a pedra estava ali o tempo todo, que eu não estava louco, que o peso era real e que eu tinha razão, que eu sempre tive razão.
O que veio depois foi lento e, ao mesmo tempo, rápido. A investigação se abriu de verdade. A advogada que havia conduzido a adoção foi indiciada. O processo de acolhimento de 2003 foi reaberto. Havia irregularidades que naquela época passaram sem que ninguém puxasse o fio e que agora, com tudo isso na luz, apareceram com clareza. O Dr. Henrique foi ouvido. Ele disse que não sabia da origem irregular da criança, que havia contratado profissionais de confiança, que havia feito tudo dentro da lei como entendia que estava sendo feito. Se isso era verdade ou não, não é para mim dizer. Existe uma justiça para cuidar disso. Mas tem uma coisa que a justiça não cuida. A coisa mais importante de tudo. Minha filha. Ela tinha 31 anos. Chamava Gabriela agora. Nome que a família adotante tinha dado. Morava em Campinas. Era casada. Tinha uma filha pequena. Trabalhava como professora de ensino fundamental. Quando soube do processo, do resultado, de quem eu era, ficou em silêncio por dias. Isso me contaram. Eu não sabia como ela estava reagindo. Não tinha acesso a ela diretamente. Dependia do que ela decidia. Eu entendi isso. Era o que era justo. Ela era uma adulta. Aquela vida em Campinas era real. Era a vida dela. Eu era, para ela, um desconhecido que apareceu com papéis e exame de DNA. Não havia como apressar isso. Foram quase 2 meses depois do resultado do exame. O advogado me ligou numa tarde e disse que ela queria me encontrar. Combinamos num sábado de manhã, num café no centro de Campinas, escolhido por ela. Eu cheguei cedo, como faço com tudo. Sentei numa mesa de canto com visão para a porta. Pedi um copo d'água porque minha boca estava seca. Fiquei olhando para a entrada. Ela entrou às 10:02. Eu soube antes mesmo de ver o rosto direito. Era o jeito de andar, a postura. Alguma coisa nos ombros que era exatamente da mãe dela. Ela usava o cabelo preso, estava com uma blusa azul e quando me viu ela parou um segundo antes de continuar andando. Sentou na cadeira do outro lado da mesa. Ficamos nos olhando por um tempo que não sei medir. Ela disse, "Você tem olhos iguais ao meu." Eu disse, "Sei." Não chorei ali na hora. Não sei por quê. Fiz isso antes, sozinho em casa, quando estava me preparando para aquele encontro. Sentado na cozinha às 2 da manhã, com a foto do aniversário de 7 anos dela em cima da mesa, eu deixei sair tudo que tinha segurado por 22 anos. Chorei como nunca tinha chorado. Pelo tempo perdido, pela mãe que ela não conheceu, pelos anos que meu filho cresceu sem a irmã, pelas noites que eu disse o nome dela no escuro, antes de dormir sem saber se ela estava viva. Na mesa do café, eu estava calmo. Precisava estar. Ela perguntou muita coisa. Sobre a mãe dela. Sobre como era nossa casa. Sobre o irmão. Sobre o dia que ela desapareceu. Eu respondi tudo. Despachei. Sem esconder nada. Sem tentar parecer mais ou menos do que sou. Contei do aniversário com o bolo torto. Contei das pulseirinhas de miçanga. Contei que toda noite eu dizia o nome dela. No nome, ela fechou os olhos por um momento. Perguntei se ela se lembrava de alguma coisa de antes. Ela ficou quieta. Disse que tinha uma memória que nunca soube explicar, desde criança, de um cheiro de café passado de manhã cedo e de uma janela com persiana verde, que ela sempre achou que era inventado, que nunca fez sentido porque a casa dos pais adotivos não tinha nada disso. A minha casa tinha persiana verde na janela da cozinha. Ficamos no café por quase 3 horas. Quando a conta chegou, eu tentei pagar. Ela disse que pagava. Saímos na calçada, e ela ficou parada com as mãos no bolso, olhando para a rua. E depois, olhou para mim. Disse, "Eu preciso de tempo." Eu disse, "Pode levar o tempo que precisar." Ela acenou com a cabeça, foi andando. Parou depois de uns 5 passos, virou e disse uma coisa que eu ainda ouço toda vez que fecho os olhos. Disse, "Eu sempre soube que tinha alguma coisa faltando." Fui pro ponto de ônibus, sentei no banco e aí sim chorei um pouco, discretamente, como o homem velho aprende a fazer. O ônibus chegou, subi, olhei pela janela enquanto Campinas passava lá fora e pensei que 22 anos é muito tempo. É tempo demais para qualquer pessoa. Não tem como pegar esses anos e colocar de volta. Não tem como voltar para a menina de 8 anos com as caixinhas de miçanga no chão da sala. Mas tem como estar aqui agora,
Hoje minha filha me manda mensagem às vezes. Não todo dia, não toda semana, no ritmo dela, que é o único ritmo que faz sentido. Me mandou uma foto da minha neta uma vez, a menina dela, com 3 anos e cabelo cacheado escuro igual ao dela. Eu olhei para aquela foto um tempo longo demais, e depois mandei de volta um coração. Não soube escrever nada mais do que isso. Meu filho foi a Campinas uma vez. Os dois se encontraram, os dois adultos que cresceram separados, e eu não estive lá porque eles precisavam daquele espaço. Ele me ligou de volta para o hotel onde estava hospedado às 11 da noite, e quando atendeu não disse nada por uns 2 segundos. Depois disse: "Pai, ela é muito parecida com a mãe." Eu deixei ele falar. Fiquei ouvindo a voz do meu filho com o telefone no ouvido, sentado na beira da cama, e pensei na minha esposa, que não estava aqui para ver isso, e senti uma coisa que não é bem tristeza e não é bem alegria, mas é as duas ao mesmo tempo. A pulseirinha eu peguei depois, com autorização, quando a suíte do hotel já havia sido liberada. Estava guardada num envelope que o advogado me entregou. Coloquei no bolso do casaco, fui embora, e quando cheguei em casa, botei ela do lado da foto do aniversário de 7 anos dela. Aquela que ela fez com o nozinho duplo porque dizia que era mais seguro e não soltava. Ela estava certa.